Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor JJ e estamos aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza 2. Bom, essa aula de hoje, ela não é referente ao segundo bimestre, que é o bimestre que a gente está atualmente, certo? Essa aula, ela é uma aula de revisão referente ao capítulo que a gente estudou no primeiro bimestre. Capítulo este que é Transformações da Matéria, certo? Como bem vocês sabem, a gente aí vai ter a avaliação, referente ao primeiro bimestre, tá certo? Então, essa aula de hoje, a gente vai revisar o que a gente estudou no primeiro bimestre, ok? Então, a gente vai fazer uma pequena revisão, apenas para relembrar os conceitos que a gente viu, e em casa, lógico, vocês vão aprofundar ainda mais esta revisão, tá bom? Então isso aqui vai ser algo breve, mostrando os conceitos, e também, lógico, o que vai cair nesta avaliação, ok? Então, para não ficar nada muito extenso, vamos dar início a essa revisão, lembrando, referente ao capítulo do primeiro bimestre, ok? Então vamos dar início. O primeiro tópico, que a gente vai citar, vai ser os estados da matéria e as suas transformações. Então, inicialmente, estou aqui apresentando para vocês os estados da matéria, que a gente estudou 3 estados: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Para fazer representações desses 3 estados, a gente sempre vai utilizar a água, como exemplo, certo? Então, professor, como é que eu posso representar a água no seu estado sólido? A água, em seu estado sólido, nada mais é do que o gelo, certo? Então, o gelo, ele representa a água no estado sólido. No líquido, ela é a água pura, a água à temperatura ambiente, Quando a gente tem uma água à temperatura ambiente, aí a gente tem água em estado líquido, Ela pode até estar gelada, sim, mas não solidificada, não no estado gelo. O que a gente pode citar também é quando o gelo derrete, e passa a ficar no estado líquido, ok? E por fim, o gasoso, A gente pode citar também como água, no estado gasoso, o vapor de água, O vapor de água é quando a água do estado líquido ela evaporou e se transformou, em vapor de água, que está no estado gasoso, tá certo? Então usamos a água para representar os 3 estados da matéria. E aqui tem uma imagem, para mostrar ainda melhor para vocês, cada estado da matéria, Lógico que a gente está tomando aqui como referência a água. Uma forma de identificar, e caracterizar cada um desses estados é a gente analisar como as partículas de água, as moléculas de água, na verdade, elas se comportam em cada um desses estados. Então, vocês já estão vendo aqui no estado sólido, como está se comportando as partículas, as moléculas de água, no estado líquido, como se comportam, e no estado gasoso, como elas também se comportam, ok? Então, como é que eu posso caracterizar cada uma delas? Pois bem, no estado sólido, a gente pode observar que as moléculas da água, elas estão em posições fixas, certo? Estão muito próximas umas das outras. Elas têm uma auto-organização, por estarem em partículas, olha isso, por estarem, ser moléculas fixas, é porque elas têm uma forte atração uma com as outras. Por isso elas ficam muito próximas em posições aí praticamente fixas. A única movimentação é elas que ficam vibrando em torno de si mesmas. Por isso que as moléculas, quando estão no estado sólido, ela vai ter uma forma e um volume definido, tá certo? A organização é alta, a atração entre as partículas, as moléculas é alta, certo? E tem baixa liberdade de movimento, praticamente nenhuma liberdade, certo? Então isso são as características das moléculas de água no estado sólido. No estado líquido, como também já podemos observar, as moléculas elas são um pouco mais afastadas quando comparamos com o estado sólido. Elas têm aí uma liberdade de movimento intermediária, certo? A atração entre as moléculas ela é intermediária também,
certo? E ela não tem forma definida, certo? A forma, né, das moléculas da água no estado líquido vai depender do recipiente em que ela se encontra. Nesse caso aqui eu tenho um copo com formato cilíndrico, né? Então a água ela vai obter o formato desse copo cilíndrico. Se eu pegar essa mesma quantidade de água e coloco em um outro recipiente, né? Pode ser um recipiente aí com o formato de um bloco retangular, a água que estava no formato cilíndrico vai passar agora a ter o formato de um bloco retangular. Isso porque elas têm liberdade de movimento intermediária. Como elas ainda conseguem se mover, elas vão adquirir a forma, né, de acordo com o recipiente a qual ela vai se encontrar. Ok? E as moléculas de água no estado gasoso, né, como já mostra aqui na imagem, a gente tem as características dela. Alta liberdade de movimento, baixa atração entre elas. Como a atração entre elas é baixa, né, isso faz com que elas se movimentem livremente em qualquer direção. Tá certo? Então a atração é baixa, a liberdade de movimento é alta. Nem tem forma e nem volume, né, definido. Aqui as características do estado gasoso. Ok? Então a gente tem os três estados, sólido, líquido e gasoso, e a gente pode ver as diferenças quanto às suas moléculas, certo? Então você pode analisar as moléculas da água, por exemplo, como elas se comportam em cada um dos estados, ok? Com relação à mudança de estado da matéria, né, eu coloquei esse esqueminha aqui que representa o nome da mudança de estado, ou seja, quando o material está no estado sólido e ele passa para o estado líquido. Tem um nome para esse processo, da mesma forma do líquido para o gasoso, ou o processo reverso, gasoso-líquido, líquido-sólido, ou um processo direto entre sólido e gasoso, ou gasoso e sólido, né? Como vocês já estão vendo no esquema, tem um nome específico para cada mudança. Antes de falar das mudanças, né, também vou frisar aqui para vocês, né, que as setas vermelhas, elas indicam que está tendo um aumento de temperatura, ou seja, há a mudança de estado devido ao aumento da temperatura. A seta azul indica que está ocorrendo a mudança de estado, mas com uma diminuição da temperatura, tá bom? É importante saber disso, ok? Então vamos lá para as mudanças. Vou primeiro falar aqui, né, do aumento da temperatura, tá bom? Então, começamos com a partícula, né, o material, né, no estado sólido. Também aqui você já pode observar que estamos usando a água, né, como sendo o nosso material. Então, a água no estado sólido, né, ela sofreu um aumento de temperatura e passou para o estado líquido. O nome desse processo é denominado de fusão, tá bom? Então, quando acontece a fusão, está indicando a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando, né, a água no estado líquido ela passa para o seu estado gasoso, para o estado de vapor de água, acontece o que chamamos de vaporização, ok? Então, a vaporização ela indica a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Com relação a essa vaporização, daqui a pouco vou mostrar um slide para vocês que ela acontece de três formas diferentes, tá bom? A passagem é a mesma, líquido gasoso. E o nome também é o mesmo, vaporização. Só que essa vaporização ela pode acontecer de três formas, e daqui a pouco eu falo para vocês, tá bom? Então a gente falou do aquecimento, ó, do estado sólido para o líquido, que foi a fusão, e do estado líquido para o gasoso, que foi a vaporização, né? Isso tudo quando houve um aumento de temperatura. Quando há diminuição de temperatura, a gente também há mudanças de estado, que é o caso do gasoso, quando ele passa para o estado líquido. Essa mudança, né, ela ocorre quando há uma diminuição de temperatura, né, quando a água está no estado gasoso. Quando a temperatura diminui, ela passa para o estado líquido, por um processo, né, chamado de condensação. Tá certo? Então, condensação é o nome do processo no qual o estado gasoso passa para o estado líquido.
E o nome do processo, né, do estado líquido, quando ele passa para o sólido, é chamado de solidificação. Ok? Então, solidificação é quando a água, por exemplo, no estado líquido, né, foi submetida a uma baixa temperatura e ela passou a solidificar-se, né, tornando-se então no estado sólido. Com relação à condensação, né, há também outro nome para isso, que é chamado de liquefação. Porém, a gente aí vai frisar e utilizar mais o nome condensação. Ok? E os dois últimos, né, que eu não citei, que na verdade é um só, né, porém, tanto faz ser em um aquecimento como em um resfriamento, né, o nome vai ser o mesmo, que é chamado de sublimação. Sublimação, como vocês já estão vendo na seta, é uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o sólido. Como assim passagem direta? Bem, ela não passa para o estado líquido. Ou seja, um material quando é aquecido, né, no estado sólido, ele não passa para o líquido, ele vai direto para o gasoso. Quando isso acontece, é chamado de sublimação. Da mesma forma, é a questão do estado gasoso diretamente para o sólido, né? Também é chamado de sublimação. Ok? Então, estas são as mudanças de estado, né? O nome de cada processo quando se muda de um estado para outro. Ok? Como eu havia dito para vocês, né? Aqui está novamente o processo de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, né? E essa vaporização ela pode acontecer de três formas diferentes. Tá bom? Ela pode acontecer pela forma da evaporação, ebulição e calefação. Qual é a diferença entre cada um desses processos? Quando ocorre a vaporização por evaporação, significa que está tendo, né, a passagem do estado líquido para o gasoso, porém de uma forma lenta. Como assim de uma forma lenta? Imaginei que você estava andando na rua e começou a chover e você ficou todo molhado, né? Sua roupa está toda molhada. Chegou em casa, você tirou essa roupa e colocou para secar. Essa roupa ela vai levar um certo tempo para secar, né? Se você simplesmente pendurá-la. E esse processo que ela vai secando aos poucos, significa que a água que está presente na roupa, ela vai evaporar. Porém, ela vai evaporar lentamente. Por quê? Porque está passando, né, do estado líquido para o gasoso por meio da evaporação, que é a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. A ebulição, diferentemente da evaporação, ela é uma passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso. Na ebulição, no caso da água, né, que a pressão aí, né, quando temos aí altitude ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, quando você coloca uma panela com água para ferver, né, inicialmente ali a temperatura vai aumentando e vai aos poucos chegando a essa temperatura de 100 graus Celsius. Quando atingir essa temperatura que a água na panela começa a borbulhar, significa que ela entrou em ebulição, tá certo? Quando a água já está fervendo, ok? Então, a ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso. Rápida porque se você deixar a água naquela temperatura ali por mais tempo, rapidamente ali ela vai evaporar, certo? Lógico, também depende da quantidade de água, né? Se você coloca uma grande quantidade de água, vai passar um certo período. Mas se você coloca, por exemplo, uma leiteirinha, né, pouca água e 500 ml de água e colocar para ferver, você basta deixar ela a uma certa temperatura, né, até entrar em 100 graus Celsius e deixar um certo tempo que ela vai evaporar rapidamente, tá certo? Então, tenham bastante cuidado, tá certo? Em relação ao último, né, que é a calefação. Calefação é o processo em que o estado líquido passa quase que instantaneamente para o estado gasoso, né? Ou seja, é um processo ainda mais rápido que a ebulição, né? Na calefação, né, dizem que é a passagem quase que instantânea do estado líquido para o gasoso, né? Isso acontece, por exemplo, quando em uma chapa quente, né, cai um pouco de água em cima. Ela vai fazer tss, naquele barulhinho rápido, em que rapidamente aquela água que caiu em cima ela evaporou, certo?
Então está aqui a vaporização e os três tipos. Evaporação, passagem lenta. Ebulição, passagem rápida. Calefação, passagem quase que instantânea. Em ambos os casos, do estado líquido para o gasoso. Ok? Falando um pouco da influência da temperatura em relação à mudança de estado. Em relação a essa influência da temperatura, a gente vai falar aqui de dois tipos de gráfico que pode acontecer, que é a curva de aquecimento e a curva de resfriamento, né? Que é o caso que já citei anteriormente nos processos da mudança de estado, certo? Que tem um processo em que tem um aquecimento, né? Ou seja, um aumento da temperatura, e temos um caso em que tem um resfriamento, que é a diminuição da temperatura, ok? Então, no primeiro gráfico aqui ao lado, ó, certo? Temos aí uma curva de aquecimento da água pura. Inicialmente essa água encontra-se no estado sólido, né? E houve um aumento da temperatura. Então, como é que a gente pode interpretar? Vejam só. Quando essa água, né, essa água pura, ela encontra-se em seu formato de gelo, ou seja, em seu formato sólido, você pode observar que a temperatura, né, que o gelo se encontra é abaixo de 0 graus Celsius, né? Porque aqui o gráfico está em função da temperatura e do tempo, né? Temperatura em graus Celsius. Então a gente pode observar que até chegar em 0 grau, a temperatura aqui foi aumentando, porém, ó, a água ela se encontra em seu formato de gelo, né? Ou seja, no formato sólido. Então, nesse período de tempo aqui em que a temperatura foi aumentando, ela permaneceu no estado sólido. Mas quando atingiu aí 0 graus Celsius, você observa uma mudança, que essa mudança ela ficou constante, ou seja, a temperatura não variou. Passou um certo período de tempo, daqui para aqui, né? Pode ser segundos ou minutos, enfim, nesse gráfico não está especificando o tempo, né? Mas pode aparecer gráficos que especifiquem qual é o tempo, tá certo? Vai depender, lógico, da substância. Mas o que eu quero mostrar é que permaneceu constante. Então, o que significa aqui? Porque aqui ó, tem gelo, água líquida e vapor de água. E nesses traços aqui que está constante, qual é o estado da água nessa parte constante? Quando a temperatura se mantém constante, é porque está havendo processo de mudança de estado. Ou seja, a substância que vinha no estado sólido, ao atingir 0 grau, né, ela vai passar para o estado líquido. Porém, ela vai permanecer constante até que aconteça todo o processo. Ou seja, em outras palavras, nesse período constante você vai encontrar a água no estado sólido, ou seja, gelo, e também a água no seu estado líquido, certo? Então aqui iniciou ela no estado gelo e esse gelo foi derretendo. Até ele derreter totalmente, a temperatura vai se manter em 0 graus Celsius. Quando isso acontecer, dele derreter totalmente, que não tiver mais nenhum pedacinho de gelo, a temperatura começa a aumentar e aí você vai ter somente um estado da matéria, que é o estado líquido, ok? Ou seja, a temperatura aumentou, a mudança de estado permanece somente em uma, mas quando ela se manteve constante, a gente tem a possibilidade de encontrar duas mudanças, aliás, dois estados da matéria, né? Sólido e líquido. Lembrando que esse processo aqui é fusão, tá bom? Passagem do sólido para o líquido. Depois que ficou no líquido, a temperatura passa a subir novamente até que se mantém constante novamente. Nesse caso, está tendo a vaporização. Aí pode ser por evaporação, ebulição ou calefação, não importa, tá certo? O processo é vaporização. Então, nesse caso, a temperatura se mantém constante e aqui vamos encontrar dois estados da matéria, líquido e gasoso. Depois que a água líquida passar totalmente para o estado gasoso, a temperatura passa a aumentar novamente e aí eu encontro somente um estado, né, que é o estado de vapor de água, que se encontra na sua forma gasosa. Isso, lógico, quando a temperatura vai aumentando. No gráfico aqui, né, a gente vai ter a mesma coisa que aconteceu aqui, só que agora de forma contrária. A gente vai ter um resfriamento. Aqui saiu do sólido e foi até o gasoso. Nesse gráfico, a gente vai sair do gasoso
até chegar no sólido. Então vai acontecer a mesma coisa daqui. Inicialmente, um único estado, que é o estado gasoso. Temperatura constante, ó, a temperatura vai diminuindo. Chegou a 100 graus Celsius, constante, mudança do estado gasoso para o líquido. Depois que aconteceu totalmente, a temperatura diminuiu mais ainda até chegar em 0 graus Celsius. No processo de queda aqui, temos a água somente no estado líquido. E quando ficou constante, né, temos a passagem da água líquida para o sólido, certo? Ou seja, até chegar em gelo. E os processos são os mesmos que a gente já citou. Nesse caso aqui temos a condensação, que vai passar do gasoso para o líquido. E aqui temos a solidificação, em que vai passar do líquido para o sólido. O sólido, nesse caso que a gente está falando da água, né, é o gelo. Ok? Então, estas são as curvas de aquecimento e resfriamento. Dando continuidade, temos os aspectos quantitativos das transformações químicas. Aqui já é uma segunda parte do capítulo também, tá certo? Que vai estar na nossa avaliação. Eu vou falar resumidamente breve, certo? Nesse primeiro tópico, a parte mais importante, né, são os sistemas antes e depois, né, de uma transformação, tá certo? A gente viu aí a questão das transformações químicas e físicas. Transformações físicas é quando muda somente o estado em que se encontra o material. Em uma transformação química, ela altera, né, as substâncias. Por isso que a gente vai ter um estado inicial e um estado final. Em um estado inicial é como a substância se encontrava. E o estado final é como ela passou a ser. Tá certo? Nesse caso de estado inicial e estado final, eu vou citar um exemplo rápido para vocês entenderem, né? Que é o caso, por exemplo, de um prego, né? Eu tenho um prego, comprei um prego novinho, né? E aí peguei esse prego e deixei ele ao ar livre, né? Com o passar do tempo, né? Eu fui atrás desse prego novamente e encontrei ele enferrujado, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu o que a gente chama de oxidação, tá certo? Então, aquele prego novinho, bonitinho, bem limpinho e polido, né? Tudo bem bonitinho, estava ali só ferro, né? Em sua composição, digamos assim. E com o passar do tempo, né? Entram em sua composição aí átomos de oxigênio, né? E de água também, H2O, né? Porque ele estava exposto ao ambiente. E aí entrou na sua composição e mudou aí porque ele enferrujou. Houve uma oxidação, o que mudou, né, do seu estado inicial para o final. Porque além das partículas do seu estado inicial, ele passou a ter agora o óxido de ferro, que também é conhecido como ferrugem. Ok? Então, nas transformações químicas é quando há alteração na composição de uma certa substância ou um material. Ok? Então, quando a gente falou de estado inicial e estado final, a gente pode citar também a questão de uma reação química, em que em uma reação química a gente vai ter algo que chamamos de reagente e algo que chamamos de produto. Os reagentes são aqueles componentes do estado inicial. Aqui, como vocês já estão observando, né, nesse esquema, a gente tem a água, que sabemos que a molécula da água é H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, para formar a água, eu preciso do hidrogênio, que ao se juntar com o oxigênio, eu vou ter a água. Então, a substância no estado inicial, né, é o hidrogênio e oxigênio, que ao se juntar vão dar uma origem a uma nova substância, né, que é o estado final, que denominamos de produto, que nesse caso, né, a junção do hidrogênio com o oxigênio resulta na molécula da água, ok? Então, em uma reação química temos os que chamamos de reagente e de produto, ok? Prosseguindo, né, falando da segunda parte do capítulo, entramos aí na conservação da massa, que também é conhecido como lei de Lavoisier, né? Essa lei, ela ficou conhecida popularmente da seguinte forma: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá certo?
Então, aquela mesma coisa que a gente citou inicialmente, né? Que temos os reagentes e o produto, o sistema inicial e um sistema final, que está inicial, mas era para ser final, tá bom? Então, aqui é o inicial e aqui é o final, tá certo? Então, temos aí o sistema inicial, o final, né? Os reagentes e o produto. A lei de Lavoisier diz que a massa dos reagentes, né? A massa do sistema inicial, ela vai ser igual à massa do sistema final. No exemplo anterior, tínhamos aí hidrogênio mais oxigênio igual a água. Então, a massa do hidrogênio e do oxigênio vai ser igual à massa da água. Para ficar mais claro, trouxe o exemplo, tá certo? Que diz o seguinte: em determinadas condições e em um sistema fechado, 2 gramas de gás hidrogênio em contato com 16 gramas de gás oxigênio produzem água. Com base nessas informações, determine a massa da água obtida quando se utilizam essas quantidades de reagente. Então, eu estou usando aqui 2 átomos de hidrogênio, né, que é para formar a molécula da água. Como a massa de hidrogênio é 1 e na molécula são 2 átomos de hidrogênio, por isso que a gente vai ter 2 gramas de hidrogênio. Como a reação é? Os reagentes são hidrogênio e oxigênio. Ao reagirem entre si, vão determinar o produto, que nesse caso vai ser a água. Então, a massa do hidrogênio, como são de 2 átomos, é 2 gramas, uma vez que um átomo apenas tem uma, né? Como são 2 átomos, 2 gramas. Mas a massa do oxigênio, que é 16 gramas, vai resultar na massa da água, né? Ou seja, a massa dos reagentes vai ser igual à massa do produto. A massa do sistema inicial vai ser igual à massa do sistema final. Então, qual é a massa da água? Eu pego a massa do hidrogênio, 2 gramas, somo com a do oxigênio, 16 gramas, e vou ter a massa da água, tá certo? Aqui eu coloquei um X, né, para representar que eu não sabia, né? Então, a gente tem basicamente uma simples equação, né, na verdade. Então, X, né, que representa a massa da água, vai ser igual a 2 mais 16. E 2 mais 16 é igual a 18. Né? Então, esta é a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa, em que a massa dos reagentes vai ser igual à massa do produto. Igual porque, como aqui é uma soma, né? Então o resultado dessa soma vai ser igual à massa do produto. Então, a soma dos reagentes vai ser igual à massa do produto. Ok? Por quê? Porque se conservou, né? Embora que seja uma nova substância, a massa dessa nova substância vai ser a junção das massas, né, do sistema inicial, ou seja, dos reagentes. Ok? Então, esta, né, resumidamente, é a conservação da massa, ou lei de Lavoisier. Ok? Prosseguindo, entramos aí na proporção entre massas, que é a lei de Proust, né? Essa lei de Proust, ela basicamente dá uma continuidade aí na lei de Lavoisier, que, né, ela pode ser exposta, né, ou enunciada da seguinte forma: numa dada reação, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas é fixa, constante e invariável, independente da sua origem ou modo de preparação. Então, para compreender melhor essa lei, né, trouxe a tabela, né, que tem no material de vocês, para explicar ela, tá certo? Para revisar essa proporção entre massas. Então, a gente temos aqui, novamente, a água, né? Temos aqui a água líquida, né? E, lógico, né, os átomos, né, os reagentes que dão origem a essa água. Temos 4 amostras, 1, 2, 3 e 4. Na amostra 1, eu tenho aqui 180 gramas de água, né? Ela é produzida juntando 20 gramas de hidrogênio e 160 gramas de oxigênio. Por Lavoisier, pela conservação da massa, isso está correto, né? Porque 20 mais 160 é igual a 180. Então, aqui está beleza de acordo com Lavoisier.
Mas onde é que Proust entra nessa relação? A gente sabe o seguinte, que a molécula da água inicial é 18 gramas, né? Porque é H2O, 2 gramas de hidrogênio, né? Com 16 de oxigênio, que a gente viu anteriormente, que vai resultar em 18. A proporção é o seguinte, né? Se uma quantidade aumentar, a outra quantidade também vai aumentar. Por exemplo, como era 2 gramas de hidrogênio, para essa amostra 1, ela teve que aumentar 10 vezes. Ou seja, aquelas 2 gramas eu multipliquei por 10. Nesse caso, agora eu tenho 20 gramas de hidrogênio. Como eu multipliquei por 10 de hidrogênio, o oxigênio também vou ter que multiplicar. Como ele era 16 gramas, multiplicado por 10, 160. Então, a água é a mesma coisa. Se era 18, multipliquei por 10, obtive 180. Tá certo? Então, essa é a proporção. Se um aumenta, o outro também tem que aumentar na mesma proporção. Porque se eu aumentasse o oxigênio apenas 5 vezes, por exemplo, né, eu teria que multiplicar 5 vezes 16, enquanto o hidrogênio aumentou 10 vezes. Então, a proporção estaria de forma incoerente. Né? É a mesma coisa que uma receita. Quando você tem uma receita, né, e quer fazer ela em uma maior quantidade, você tem que aumentar igualmente, né, as mesmas quantidades que você utiliza numa receita para que o resultado final seja o mesmo, não é verdade? Então, na proporção entre massas, é a mesma coisa. Então, da amostra 1 para a amostra 4, por exemplo, quanto foi que teve que aumentar? Ou seja, de 20 gramas para 100, de 180 para 900, de 160 para 800. A proporção é que aumentou 5 vezes. 5 vezes 20, 100. 5 vezes 160, 800. 5 vezes 180, 900. Ou seja, a proporção se manteve. Né? Então, aí a gente tem, né, sempre que manter a mesma proporção para todos, seja os reagentes ou produtos. Ok? Então, a gente finaliza aqui, né, essa revisão. Lógico, não dava para a gente se aprofundar mais, né, porque senão fica algo muito extenso. Então, estudem, certo? O capítulo, se baseiem no que eu mostrei aqui para vocês, estudem em cima disso, né, que a avaliação vai conter tudo isso que foi citado aqui, tá certo? Então, um abraço a todos e um até logo. Tchau, tchau.